Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma jornada fascinante pela Bíblia. Hoje, vamos mergulhar fundo no livro de Êxodo, uma história épica de libertação, milagres e da aliança de Deus com o seu povo. Se você achou Gênesis incrível, prepare-se, porque a aventura está só começando. Tudo começa no Egito, cerca de 400 anos depois que José e sua família se estabeleceram lá. Os israelitas se multiplicaram, tanto que o novo faraó, que não conhecia José, começou a temê-los. Ele os transformou em escravos, impondo um trabalho duro e cruel. Mas a opressão não parou por aí. Com medo do crescimento do povo hebreu, o faraó deu uma ordem terrível. Todos os meninos recém-nascidos deveriam ser jogados no rio Nilo. É nesse cenário de desespero que nasce um menino especial. Sua mãe, para salvá-lo, o coloca em um cesto de junco e o deixa à beira do rio. E quem o encontra? A própria filha do faraó. Ela o adota e o chama de Moisés, que o significa tirado das águas. Moisés cresce no palácio, recebendo a melhor educação egípcia, mas ele sabia em seu coração que era hebreu. Um dia, já adulto, Moisés vê um egípcio maltratando um israelita. Em um impulso de raiva, ele mata o egípcio e o esconde na areia. Quando percebe que seu ato foi descoberto, ele foge para a terra de Midian. Ali, ele se torna um pastor de ovelhas, se casa com Zípora e tem um filho. Parece que sua vida tomou um rumo completamente diferente, longe do seu povo e do seu passado. Mas Deus tinha um plano grandioso. Certo dia, enquanto pastoreava, Moisés vê algo extraordinário. Uma sarça pegando fogo, mas que não se consumia. Curioso, ele se aproxima e ouve a voz de Deus chamando-o pelo nome. É um dos momentos mais marcantes da Bíblia. Deus diz a Moisés em Êxodo 3, versículos 7 e 8. Eu tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor. Por isso desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Deus o escolhe para libertar os israelitas. Moisés, sentindo-se incapaz, hesita. Ele dá várias desculpas. Quem sou eu para ir ao faraó? E se eles não acreditarem em mim? Mas para cada dúvida, Deus dá uma resposta e uma promessa de que estaria com ele. Deus lhe dá sinais poderosos, como transformar seu cajado em uma serpente, e designa seu irmão, Arão, para ser seu porta-voz. Então Moisés e Arão vão até o faraó e dizem: Assim diz o Senhor, Deus do Israel, deixa ir o meu povo. A resposta do faraó? Um sonoro não. Ele não só recusa, como aumenta o trabalho dos israelitas, mandando que eles mesmos coletassem a palha para fazer os tijolos. O coração do faraó se endurece, preparando o palco para uma demonstração espetacular do poder de Deus. É aí que começam as 10 pragas do Egito. Cada praga foi um golpe direto nos deuses egípcios, mostrando que só o Senhor é o Deus verdadeiro. Primeiro, as águas do Nilo se transformam em sangue. Depois vem rãs, piolhos, moscas, a morte do gado, feridas purulentas, uma chuva de pedras e fogo, gafanhotos que devoraram tudo, trevas que cobriram o Egito por 3 dias. A cada praga, o coração do faraó se endurecia mais, e ele se recusava a libertar o povo. A 10ª e última praga foi a mais terrível: a morte de todos os primogênitos do Egito, desde o filho do faraó até o filho do prisioneiro no calabouço. Mas Deus deu uma instrução específica aos israelitas para que fossem poupados. Cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito e passar o sangue nos umbrais das portas. Quando o anjo da morte passasse, ele veria o sangue e passaria por cima daquela casa. Essa foi a primeira Páscoa, que significa passagem. Naquela noite, houve um grande clamor no Egito. O próprio faraó, que perdeu seu filho, chama Moisés e Arão e finalmente diz: Saiam do meio do meu povo. Assim, depois de 430 anos, os israelitas saem do Egito, não de mãos vazias, mas carregados com prata, ouro e roupas que os egípcios lhes deram. Uma multidão de cerca de 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças, marcha rumo à liberdade. Deus os guiava com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Mas a história não acaba aí. Logo depois que eles partiram, o faraó se arrepende e sai em perseguição com todo o seu exército, com seus melhores carros de guerra. Os israelitas se veem encurralados entre o exército egípcio e o Mar Vermelho. O medo toma conta do povo, que começa a reclamar com Moisés. Mas Moisés declara com fé, conforme Êxodo 14:13: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Então Deus ordena a Moisés que estenda seu cajado sobre o mar. Um vento forte sopra a noite toda, e as águas se dividem, formando um caminho seco no meio do mar, com muros de água de cada lado.
O povo de Israel atravessa em segurança. Quando os egípcios tentam segui-los, Deus ordena a Moisés que estenda a mão novamente. As águas voltam ao seu lugar e cobrem todo o exército do faraó. Ninguém sobreviveu. Foi uma vitória milagrosa e definitiva. Após essa libertação espetacular, o povo canta um cântico de louvor a Deus, liderado por Moisés e sua irmã Miriam. Mas a jornada pelo deserto estava apenas começando, e ela seria cheia de desafios e provações. Logo, a comida e a água acabam. O povo, esquecendo-se rapidamente dos milagres, começa a murmurar contra Moisés e Arão. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, provê para eles. Ele faz brotar água de uma rocha, e do céu envia um maná, um pão fino que aparecia toda manhã, e codornizes à tarde para que tivessem carne. Uma curiosidade sobre o maná é que eles só podiam colher a porção diária. Se guardassem para o dia seguinte, estragava, exceto na véspera do sábado, o dia de descanso. Nesse dia, eles podiam colher o dobro, e o maná não estragava, ensinando-os a confiar na provisão diária de Deus. 3 meses após a saída do Egito, eles chegam ao pé do Monte Sinai. Lá, Deus estabelece sua aliança com o povo. Ele desce sobre o monte em fogo, com trovões e relâmpagos, e a montanha inteira treme. Deus chama Moisés para o alto do monte, e lhe entrega os 10 mandamentos, escritos em 2 tábuas de pedra pelo próprio dedo de Deus. Esses mandamentos seriam a base da lei moral e do relacionamento de Israel com Deus e com o próximo. Além dos 10 mandamentos, Deus dá a Moisés uma série de leis civis e cerimoniais que governariam a nação de Israel. Ele também dá instruções detalhadas para a construção do tabernáculo, uma tenda sagrada que seria a morada de Deus no meio do seu povo. Cada detalhe, desde os materiais até as medidas da Arca da Aliança, do altar e dos utensílios, foi divinamente planejado. Enquanto Moisés estava no monte com Deus por 40 dias e 40 noites, algo terrível acontece no acampamento. O povo, impaciente, pede a Arão que faça um Deus para eles. Arão cede à pressão, recolhe o ouro do povo e molda um bezerro de ouro. Eles começam a adorar o ídolo, dizendo: "Este é o seu Deus, ó Israel, que o tirou do Egito." Que rápida e trágica quebra da aliança. Deus vê a rebelião e diz a Moisés que vai destruir o povo. Mas Moisés intercede por eles, lembrando a Deus de suas promessas, a Abraão, Isaque e Jacob. Deus ouve a oração de Moisés. Quando Moisés desce do monte e vê a idolatria, sua ira se acende, e ele quebra as tábuas da lei, aos pés do monte, simbolizando a quebra da aliança pelo povo. Depois de lidar com a idolatria, Moisés sobe novamente ao monte, para interceder pelo povo, e recebe novas tábuas da lei. É nesse momento que Moisés pede para ver a glória de Deus. E Deus, em um ato de incrível intimidade, passa diante de Moisés e proclama seu nome e seu caráter em Êxodo 34, 6-7. Senhor, Senhor Deus compassivo e misericordioso, tardio em irar-se, e grande em beneficência e verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Quando Moisés desce do monte desta vez, seu rosto brilhava tanto por ter estado na presença de Deus, que ele precisava usar um véu para falar com o povo. Isso mostra a santidade de Deus e o efeito transformador de estar perto dele. Finalmente, o livro de Êxodo termina com a construção e a consagração do tabernáculo. O povo contribui com tanto ouro, prata, tecidos e outros materiais que Moisés teve que pedir para pararem de trazer ofertas. Eles constroem tudo exatamente como Deus ordenou. E quando a obra é concluída, a glória do Senhor enche o tabernáculo. A nuvem que os guiava agora repousa sobre a tenda, mostrando que Deus estava literalmente habitando no meio de seu povo. O livro de Êxodo é uma história poderosa sobre como Deus ouve o clamor dos oprimidos, liberta com poder e estabelece uma aliança para viver em comunhão com seu povo. É uma sombra da libertação ainda maior que temos em Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem pelo livro de Êxodo. Cada capítulo revela mais sobre o caráter de Deus e seu plano redentor para a humanidade. Se você curtiu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nosso próximo estudo. Obrigado por assistir e até a próxima.